Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, um estudo bíblico, podemos dizer assim. Hoje é quarta-feira, nós estamos na semana chamada Santa, que começou agora no domingo, dia 5, chamado Domingo de Ramos, e hoje, dia 8 de abril de 2020, essa quarta-feira, eu resolvi trazer para os irmãos uma palavra que mostrasse, né, que essa semana, que é conhecida e guardada no mundo cristão, não somente aqui no Brasil, mas tudo quanto é parte do mundo onde existem os cristãos, essa semana ela tem detalhes, ela tem eventos, ela tem coisas assim que a gente às vezes não percebe porque só olha algumas coisas, mas nunca, né, pensa assim no profundo das coisas que aconteceram segundo o relato bíblico nesta semana chamada Santa. E é isso que eu trago para os irmãos hoje, e a minha oração é que Deus fale profundamente aos vossos corações. Muito bem. Em João capítulo 12, no versículo 12 em diante, a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estava com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Muito bem, meus amados. Esse texto aqui fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como havia sido profetizado por Isaías, ele entraria em Jerusalém montado sobre o jumentinho, o filho da jumenta. E assim então se cumpriu. A população, o povo, né, sabendo que Jesus já tinha feito, dos milagres, e que estava ali uma prova viva junto com ele, que era Lázaro, que entrava com ele em Jerusalém, né, correram para lá para vê-lo, pois estava ali a prova, né, de que o Senhor, Filho de Deus, estava entrando em Jerusalém naquele momento, pois os judeus acreditavam que até o terceiro dia uma pessoa poderia até estar viva, mas no quarto dia não estava mais. E foi quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Por isso então todos criam, assim, indubitavelmente, né, naquele milagre. Muito bem. Jesus entra em Jerusalém, as pessoas começam a colocar ramos e palmas ali pelo caminho para que o jumentinho passasse em cima. Era normal, era uma tradição, esse tipo de festa, esse tipo de homenagem, esse tipo de aclamação, quando um rei voltava de uma batalha, trazendo consigo despojo, escravos, né? Era a entrada triunfal realmente de rei.
de rei. Jesus estava entrando como um rei. E eles espalhavam ramos e palmas pelo caminho. Por isso que é chamado de Domingo de Ramos, que eles pegavam aquelas folhas de palmeira e ramos, jogavam no chão e o jumento passava ali por cima e Jesus, como rei, era aclamado. Seus discípulos vinham gritando: Hosanas, Hosanas ao filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Essa palavra Hosana, na verdade, ela se traduz como salve-me, salve-me agora. Mas nesse caso aqui vem como uma saudação, acabou virando, né, uma saudação. Salve o rei, salve aquele que vem em nome do Senhor. Bem, provavelmente o Domingo de Ramos termina depois da preleção de Jesus aos gregos e uma multidão que lhe ouvia. Isso está relatado lá em João 12, de 20 a 36. Porém, João não dá detalhes, né, do que foi feito naquele resto de domingo, na segunda, na terça e na quarta, e em parte da quinta-feira. Mas isso nós vamos encontrar, esses detalhes, lá em Lucas, no capítulo 19 ao capítulo 21. E, meus amados, os detalhes que Lucas conta do que aconteceu naqueles dias, né? A gente escuta muito e com certeza, né, sem dúvida nenhuma, é de suma importância, extremamente o auge, o ápice da nossa fé, da nossa crença, da nossa devoção, o que aconteceu na sexta, no sábado, no domingo, principalmente no domingo, né? Mas as coisas que aconteceram no Domingo de Ramos, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, também são de extrema importância, porque naqueles dias ali, a palavra de Deus diz que Jesus ensinava todos os dias no templo. E houve desses ensinos, da revelação do que aconteceu naqueles dias e que se encontra em Lucas, no capítulo 19 ao capítulo 21, que eu gostaria de rapidamente tecer para os irmãos aqui alguns destaques. Vejam só, nesse período em que Jesus entrou em Jerusalém e até a sexta-feira, né, ele repreendeu, isso foi logo no domingo, né, ele repreendeu os fariseus, porque ele estava entrando e o povo clamando, Hosana, Hosana, os seus discípulos gritando, bendito que vem em nome do Senhor. E ele chega e diz assim, Senhor, manda seus discípulos calarem. Para quê? Jesus vai e diz assim, ó, se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Ó, meus irmãos, que mensagem maravilhosa. Nós, discípulos de Jesus, não podemos nos calar, senão as pedras clamarão. Ele também, o Senhor Jesus, nesse tempo, profetizou a destruição de Jerusalém. Foi logo a seguir. Ele chega em Jerusalém, olha para... Estava descendo, né? Estava descendo o Monte das Oliveiras. Aí ele olha para Jerusalém de cima do burrinho, do jumentinho, e começa a chorar. Começa a chorar e Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata aqueles que são enviados. Então... E diz então, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 depois de Cristo, Tito de Roma sitia, cerca Jerusalém, invade, destrói tudo e a profecia de Jesus se cumpre. Nesse mesmo dia ele vai ao templo e faz a purificação do templo. Ele chega lá no templo e ele vê então aqueles cambistas, aqueles camelôs vendendo suas mercadorias. Ele olha assim, fica nervoso com aquilo, pega o chicote, sai dando chicotada em todo mundo e diz, a minha casa é casa de oração, e vocês fizeram dela covil de salteadores, fizeram dela negócio, fizeram dela comércio,
fizeram dela local de enriquecimento. Essa, meus irmãos, eu acho que é uma das maiores mensagens para o dia de hoje, digna de meditação, de reflexão. Muito bem, nesse decorrer, ele cala também os escribas e os fariseus quando fala a respeito do batismo de João. Os fariseus, né, os escribas, todo bobo querendo pregar Jesus, porque estava lá vendo ele pregar, né, todo mundo gostando, o pessoal ficava ali preso com a mensagem, tanto que teve uma passagem na palavra, na Bíblia, que diz que os sacerdotes mandaram uma vez prender o Senhor Jesus, né, mas os soldados voltaram e não prenderam, porque disseram que nunca viram um homem falar tão bonito, com tanta autoridade como aquele homem falava, né? Eles ficaram assim, maravilhados com as palavras de Jesus, e ali no tempo estava acontecendo a mesma coisa. Aí falaram, quer saber? Vamos acabar com a fala de Jesus. Mas aí foi que eles se deram mal, porque eles vieram perguntar para Jesus com que autoridade ele pregava. Aí Jesus olhou assim e falou para ele uma coisa: a autoridade de João para batizar vinha do céu ou da terra? Aí eles ficaram, né, em maus lençóis, porque se eles dissessem que era do céu, Jesus ia dizer, então por que vocês não acreditavam nele? Então por que vocês não aceitaram a palavra dele? E se eles dissessem que era dos homens, eles seriam apedrejados pela multidão, porque o povo tinha João Batista como profeta? Aí falaram, não sei, Jesus quer saber outra coisa, então também não vou te dizer com que autoridade eu prego não, seus hipócritas. Eles sabiam bem, né, com que era, né, só não queriam falar, sabe? Né? Calou os escribas e os fariseus, porque a autoridade de Jesus todo mundo sabe que vem do céu, só não vê que não quer. Primeiro, o principal cego, o pior cego é aquele que não quer ver. Todo mundo sabe que só em Jesus está a autoridade que vem do céu para levar para o céu. E são essas palavras, porque a palavra de Deus diz que a salvação vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Mas quem não quer, né? Mas também não fique falando bobagem. Muito bem, então, nesses dias que Jesus ia no templo, vi num dia daquele, a palavra diz assim, num dia daqueles, né? Não sei se na segunda, na terça, na quarta ou na quinta, ele vai ao templo, ensina para o povo, e no meio da multidão, então, ele profere a palavra dos lavradores maus, onde ele fala, né, dos servos que foram mortos, e depois o Senhor, então, da seara, manda o filho, eles também matam o filho. Jesus já estava falando para eles, já estava falando para o povo de Jerusalém o que eles estavam fazendo, já estavam dizendo para eles, já estavam alertando que eles deveriam abrir os olhos para aquilo que eles estavam fazendo. Muito bem. Nessa mesma época, por esses dias também, tem algo muito, mas muito importante mesmo que Jesus nos deixa, que é a questão do tributo. Quando eles perguntam para Jesus se ele não pagava tributo, se ele, os discípulos dele, não pagavam tributo, e Jesus diz, pega então a moeda de quem esses fins é de César. Aí ele diz, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aí é uma mensagem fantástica, porque tem muitas pessoas que acham que se for bom pai, bom filho, bom cidadão, bom isso, bom aquilo, não precisa de Jesus. Ou seja, estão preocupados em dar a César o que é de César, mas não se preocupam de dar a Deus o que é de Deus, que é o coração, a vida, a juventude, a inteligência, os dons, os talentos, enfim, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus silencia então, no decorrer, ele silencia os saduceus. Os saduceus, meus irmãos, é cambada de hipócritas, né? Eles nem acreditavam na ressurreição, Aí vão lá perguntar para Jesus se um homem que teve várias, se
uma mulher que teve vários maridos, né? Os maridos foram morrendo e pela lei, né, os irmãos iam tomando conta, os irmãos iam assumindo, né? A mulher tal, foram 7 irmãos, no final, como é que vai ser na ressurreição? De quem que ela vai ser esposa? Aí Jesus vira para eles e diz que na ressurreição não se casa e nem se dá em casamento. Olha, eles não acreditavam em ressurreição. Jesus falou que nós seríamos como anjos, né? Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em nada, né? E eles ficam olhando. Agora, o que me preocupa assim, meus irmãos, foi a resposta deles, né, para Jesus, né? A palavra de Deus diz que eles viram para Jesus e diz: "Ô mestre, respondeste bem", como se ficassem alegres, né? Com aquela resposta de Jesus que disse que na eternidade não haveria casamento, né? Que na eternidade não haveria o casório. Poxa, é uma coisa assim de se pensar. Os caras ficaram alegres com isso. Pô, que coisa, hein? Muito bem, vamos em frente. Ele descartou a ideia de ser filho de Davi, quando ele cita o salmo que diz: "Disse o Senhor ao meu Senhor", né? Davi falando: "Disse o Senhor ao meu Senhor". Então ele fala: como é que pode? Se Davi diz: "Disse o Senhor ao meu Senhor", eu ser filho de Davi? Não tem como. Ele não era filho de Davi, ele era senhor de Davi, porque Jesus é senhor de todos. Exaltou a oferta da viúva pobre. Ficava ali olhando todo mundo, colocando a ofertinha e tal. Aí vem a viuvinha pobre, coloca a oferta dela lá. Ele vai e se alegra em espírito. Todo mundo fica olhando, não entendi. Eu botei R$ 1.000 ali, ele não falou nada. Eu coloquei 2.000, ele nem piscou. Agora vem aquela viúva, coloca ali umas moedinhas, ele fica todo alegre. Que o Senhor Jesus viu, né? Que ali estava uma oferta do coração, que ali estava alguém que tirou, não daquilo que estava sobrando, não do muito que tinha, né? Mas pegou aquilo que na sua devoção, na sua fidelidade, sem se importar se ia fazer falta ou não, entregou a Deus, crendo que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, que pode suprir todas as nossas necessidades. Revelou os sinais do fim da sua vinda, que é o que a gente vê hoje acontecendo aí, inclusive agora, de pestes, terremotos, tsunamis, tudo isso o Senhor falou lá. Mandou os discípulos fazendo os preparativos para a sua última Páscoa e para a sua primeira ceia, porque ali seria a última Páscoa de Jesus e a primeira ceia, que daquele momento em diante, ele mesmo disse: "Fazer isso em memória de mim até que eu volte". Então, meus amados irmãos, naquele momento ali, esses são os acontecimentos que vão do domingo de Ramos até a quinta-feira. Os acontecimentos que se seguem são chamados pela tradição católica de o Tríduo Sacro. Tríduo. Os dias santos por excelência, que pela tradição, misteriosamente, nós fazemos parte de um mistério. Mas nós sabemos que esses são os nossos bons e velhos dias chamados de Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa ou da Ressurreição. Páscoa para os antigos, ressurreição para a gente, né? Porém, sobre isso falaremos no domingo que vem, né? No domingo da ressurreição. Essa será a nossa mensagem. Por enquanto nós ficamos por aqui. Eu espero que Deus os abençoe infinitamente mais do que você possa imaginar. E até domingo, se Deus assim permitir.